Olá, sejam bem-vindos a partir de agora o programa Mais Saúde aqui na tela da NTV. Sejam bem-vindos, você que sintoniza aí na sua televisão através do canal 8.1 Digital. Estamos também na plataforma do Facebook, no nosso site, e convido você, claro, a baixar o aplicativo da NTV no seu celular e ficar por dentro do que acontece em Patos de Minas e todo o Alto Paranaíba. O Mais Saúde está no ar, feito para vocês, com vocês e, claro, sempre junto com vocês. E aqui o nosso lema você já conhece, você já sabe. O consultório está aberto, aproveite e participe, porque aqui a consulta é grátis. Antes de eu trazer aí a nossa pauta, os nossos temas, os nossos convidados e convidadas do programa de hoje, que eu já antecipo, tá super especial. Cheio de convidados e temas muito importantes. Eu gostaria de agradecer mais uma vez ao pessoal da Polo Floricultura, sempre embelezando aqui o nosso estúdio. Tá aí mais um arranjo belíssimo que você vai encontrar aos amantes aí de plantas. Esse é natural, um arranjo natural que você encontra na Polo Floricultura, o Floricultura Polo. O endereço está na sua tela, na Major Gotti 1025, no coração de Patos de Minas. Telefone é o 3822-2200. Um abraço para a Lurdinha e toda a família da Polo Floricultura. Bom, como eu já antecipei, o programa de hoje está cheio de convidados. A gente vai falar sobre comportamento animal. Já está aqui no estúdio a nossa primeira convidada. Já é de casa. Está aqui ela que é médica veterinária, Adriele Cristina. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre comportamento animal. Já está aí, ó, com a Zoe, né? Sempre muito belíssima. Quero também trazer os assuntos de hoje para você ir participando e ficando à vontade, que esse programa é feito para vocês. Vamos bater um papo também com a dentista, a doutora Giovana Silva de Falco Moreira. Vamos falar da importância da saúde bucal. E vai mais além ainda do nosso programa. Estamos aí no Abril Lilás, que é o mês voltado à conscientização do câncer de testículo. Sabia disso? Vamos falar com o Dr. Walter Morato, que é urologista, e também para a gente fechar o nosso programa hoje, o nosso convidado para lá de especial é o Givago Correia, que é hipnólogo. Inclusive a gente vai ter aqui um minutinho de hipnose aqui no nosso programa, você não pode perder, tá bom? Bom, para começar o nosso bate-papo, aqui estão elas, que já são de casa. A Zoe, que está aí, né? Essa cachorrinha maravilhosa que o pessoal de casa já conhece, fantástica, cada dia mais linda. E também está aqui a Adri, e a Adriele Cristina, que é médica veterinária. Prazer revê-las. Prazer é tudo meu, uma boa noite para todos em casa. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. É Zoe ou é Zoe? Zoe. Zoe. Isso, a Zoe. Quanto tempo tem a Zoe? A Zoe tá com 2 anos e pouquinho. E gente, ela já está acostumada aqui com o programa já. Ela já chegou mais cedo. É sempre esse é o comportamento dela? Nem sempre. É sério? Então vamos falar de comportamento animal. Como é que é aí o seu animalzinho de estimação? O seu companheiro tem alterado o comportamento dele? Vamos falar com quem entende do assunto. O comportamento do nosso bichinho, seja ele o cão, o gato, enfim, ele pode indicar algo mais do que um simples comportamento, às vezes uma doença ou outra coisa parecida? Sim, com certeza. Um problema que a gente vê frequente na clínica, principalmente animais idosos. Ele vai chegando ali a partir dos 8 anos, começa a ficar idoso, e a gente pega alguns casos que a gente chama de disfunção cognitiva. É como se fosse o Alzheimer no humano. A gente tem esse quadro no animal, em cães, e muitos, às vezes, troca dia pela noite, fica uivando no horário que não era para uivar, fica andando em círculo. Então a gente tem muitas essas alterações em animais idosos. E específico essa dos idosos aí, é a partir de quanto tempo? Normalmente a gente pega a partir de 10 anos, mas a partir de 8 anos, dependendo do porte do animal, porque cães de porte grande, a partir de 8 anos a gente já considera como idoso. O cães de pequeno porte, a partir dos 10 anos a gente considera idoso. O que mais que pode ser diagnosticado através do comportamento específico dos animais?
Uma coisa que a gente faz muito é mimar nossos pets, né? E cada vez mais, né, Adriele? Cá cada entre vez nós, mais. né, a gente... Eles são filhos nossos filhos, né? Eu, como veterinária, também sou proprietária. Eu mimo muito os meus pets também. A Zoe? Nem se fala, né? A Zozoe é... Além das Zoe, tem outros? Tem mais duas. Tem uma de 15 e outra de 8. Eu tenho todos os padrões. Muito bem, pode complementar. O que acontece muito? A gente mima muito nossos pets, a gente tem eles como filho. E muitas pessoas passam por isso em casa e não sabem que isso é uma alteração comportamental. Que quando a gente sai de casa, o animal começa a destruir a casa. O animal chora o tempo inteiro enquanto o dono não volta. Muitas vezes também o animal não come. Ele só come na presença do proprietário. Isso tudo a gente chama de ansiedade de separação. Então, o animal se apega tanto ao dono que ele acha que quando está sem o dono, ele perde o rumo, ele não sabe o que ele faz. Então, a gente tem muita essa alteração, independente de idade. Pode acontecer. Adriele, a gente está falando aqui, você com o cãozinho, né, no colo, mas isso também se estende a outras espécies. Sim, gato também, apesar que o gato ele é uma espécie que ele é mais independente. Então ele não necessita tanto ali do proprietário. Apesar que a gente tem muitos casos de gatinho que está tão acostumado com o ambiente dele e vamos supor o proprietário viaja, esse animal para de comer. E aí vem os problemas. E gatinho, máximo ali 2, 3 dias sem comer, para ele é muita coisa. O cãozinho já fica mais tempo. Agora, para o gato é muito prejudicial, principalmente gato que é mais obeso. Então, a gente vê essas alterações quando muda a rotina do gato. Ele tem a rotina certinha, ele gosta tudo do jeitinho que é. Quando a gente muda, quando a gente recebe visita, tudo isso é um estresse muito grande para o gato. Adriele, e para quem está em casa, a gente sabe que o número de pet shops, as novidades não param, né? O mercado, né, cresce muito, seja até nas vestimentas, né? Você trouxe, por exemplo, aí, conta pra gente, é uma bolsinha. Isso aqui é um canguru, é o que eu tava falando antes, né, nos bastidores. Hoje em dia, cada vez mais o pessoal tá querendo que o animal vira gente. Isso é positivo, a família. Como você avalia isso? É positivo ou negativo? Tem que ser em partes. A gente não pode deixar o animal de ter a vida de cão. O que eu trouxe foi o exemplo do canguruzinho. É igual de criança mesmo. A mãe, né, carrega a criancinha no colo. Olha que bacana. De cão a gente tem isso tudo. Tem isso, tem carrinho de E o cão nesse caso específico fica confortável assim, nessa posição? Vê que ela fica quietinha. Dá pra passear, dá pra ir no centro. Dá, eles adoram. Mas assim, o animal também tem que ter a vida de cão também. Colocar na coleirinha, deixar ele andar em grama, desde que o animal não tenha nenhum problema de pele, né? Alergia com grama. Deixar ele ter acesso a essas coisas do dia a dia que para o animal faz muito bem. E numa fazenda, quando a gente vai levar o pet, logicamente ter cuidado para não fugir, né? Mas o animal precisa disso também, precisa dos passeios. A gente pega muito o cãozinho que lambe pata, aquilo ali por causa de estresse e ansiedade. Então, a gente sempre indica o proprietário, passeia com ele na rua. Todos os dias o passeio, você indica Sim, o passeio? Todos os dias, seja no bairro? Todos os dias é indicado. Muitas pessoas têm medo, né, de andar por causa de pulga e carrapato, mas a gente não pode deixar o animal preso o tempo todo. Então a gente indica entrar com os medicamentos antipulga e carrapato, de preventivo, para você poder sair tranquilo com seu animal, fazer o passeio com ele todos os dias. Um anti-estresse, né? Porque a gente vê também que os animais estão estressados também, né? Sim, cada dia mais, com a rotina também do dia a dia. E aí a gente está vendo muito animais que ficaram com os donos na pandemia, dentro de casa, e aí agora todo mundo está saindo. E o pet agora está ficando sozinho. E tá em pauta aqui, eu vou antecipar a pergunta para você, doutora. O pet pode sofrer depressão? A gente não fala bem uma depressão, mas ele tem uma ansiedade, ele tem um estresse ali, e isso vai fazer o animal, às vezes, parar de comer, se automutilar, arrancar pelos.
Então isso tudo pode acontecer por questões de estresse mesmo que o animal passa. Qualquer coisa que a gente faz, questão de medo que o animal fica, então isso tudo gera um estresse muito grande para o animal. Até quando a gente leva para o veterinário, o animal fica com medo, já chega na clínica, ele já fica tremendo. Então assim, a gente brinca, né? Bobo de quem acha que o animal não entende. Eles entendem o que está acontecendo. Então a gente tem que ter esse cuidado de não deixar eles ter esse estresse ali, de ficar sozinha de uma hora para outra, quando é acostumado o tempo inteiro junto. Muito bem. Você indica levar na clínica de quanto em quanto tempo? Depende muito da idade do animal. Quando é novinho, pelo menos um check-up anual, até ali os 6 anos, desde que o animal esteja bem, uma vez ao ano está excelente. Cães a partir de 8 anos, a gente já pede pelo menos de 6 em 6 meses, fazer um check-upzinho básico. Exame de sangue para ver se está tudo bem. Dependendo do animal, se tem alguma alteração cardíaca, fazer os exames também, tudo certinho. Quando a gente diagnostica alguma doença antes, a gente consegue tratar e ter um animalzinho por muito tempo ali com a gente. Muito bem. E você aí de casa, a gente está aqui então indicando para você a Adriele, que agora está com novidade. Agora é Adri Pet Center. Isso mesmo. Então convido o pessoal para levar lá o animalzinho para bater um papo com você, tomar um café, ficar à vontade, sem compromisso. Hoje agora a gente está no coração da cidade, aqui na Major Gotti, pertinho entre a American Car e o Posto Água Limpa. A gente trocou o nome da clínica, não sei se o pessoal de casa sabe. Antigamente eu era babá de cachorro, eu olhava cãozinho em casa. Então a gente foi crescendo, amadurecendo. Então agora a gente trocou para um nome um nome mais qualificado para o que a gente é hoje. Muito bem, Adri Pet Center. Fica ali pertinho do balão, ali perto da American. Qual que é o telefone? 3823-1675. A gente também tem plantão, os telefones tem no nosso Instagram, tudo certinho. Então fala o Instagram aí pro pessoal Nosso Instagram é Adri Pet Center. Pessoal que tiver dúvidas, principalmente em relação a essas coisas de ansiedade que o animal tem, e a gente está tendo muito caso. Não é uma coisa assim que a gente vê esporadicamente, tem muito caso mesmo. Então a gente está ali para ajudar, tanto na questão em casa, e também até casos mais graves que a gente tem que entrar com medicações. Então, quanto mais cedo, quanto antes, melhor. Melhor prevenir do que remediar também. Sim, para os nossos bichinhos. Adri, o nosso tempo aqui é curto, que o nosso programa hoje está recheado de convidados, de temas importantes. Gostaria de te agradecer, sempre um prazer rever vocês. Nós é que agradecemos sempre. Obrigado pelo convite. Obrigada a todos em casa. Boa noite. Muito bem, agora é a Adri Pet Center. Ficou bacana, sucesso para vocês lá, tá bom? Bom, você não sai daí não. É rapidinho, é um giro bem rapidinho. E a gente volta já já aqui com mais saúde na tela da NTV. Ok, estamos de volta com mais saúde aqui na tela da NTV. Você sintonizando na sua casa através do canal 8.1 e agradecer a nossa enorme audiência para você que acompanha a nossa programação em outros canais também na internet, tá bom? Participe com a gente, vamos lá, o Mais Saúde é feito para vocês, aqui o consultório está aberto e a consulta é grátis. Mande aí a sua perguntinha através do WhatsApp que está na sua tela. Bom, e o nosso programa, como eu prometi e anunciei no início, está cheio de convidados. A cada bloco, um convidado, um tema diferente. E agora está aqui com a gente, mais uma vez estamos recebendo a doutora Giovana Silva de Falco Moreira, que é dentista. Doutora Giovana, prazer revê-la mais uma vez aqui no programa. Um prazer imenso estar aqui com vocês de novo. E é um tema muito importante. A gente sempre recebe aqui no programa e a gente vê, principalmente na onda das redes sociais, a preocupação com a saúde física, com a estética física e também com a saúde mental. Mas tem uma coisa que faz parte de tudo, tanto para a mente e também para a estética, que é o nosso sorriso, que é a saúde bucal. Então, muito importante quanto isso, né, doutora? Claro, muito importante. O sorriso é a porta de entrada. E cada vez mais a gente percebe que a tecnologia e as tendências estão sempre a favor do odonto, né? A gente vê próteses cada vez mais avançada, o sorrisão, para fazer a limpeza, para colocar um dente mais claro. Tá sempre a favor, sempre inovando, né? Sempre inovando.
Muito bem. Bom, e a gente trouxe a doutora aqui para a gente falar da importância desde o que a gente aprende lá na creche, lá no primário, e é a escovação. E você trouxe alguns modelos aí, acredito que é para dar algumas dicas, é isso? Para ensinar o básico de tudo. Então vamos lá. Bom, para quem acha que sabe, né, às vezes tem alguma técnica, alguma dica que você de casa precisa aprender e muitas das vezes rever também, né? Eu vou evitar ficar utilizando nomes técnicos, eu quero explicar de uma forma bem simples para o pessoal entender bem. Essa técnica eu gosto muito dela, ela é bem simples. A gente insere a escova de dente, um ângulo de 45 graus, de forma que a cerda entra bem na gengiva para escovar, de forma bem leve, viu? Tem muita gente que acha que tem que escovar com força e não é bem assim, não. É melhor de 2 em 2, vem dessa forma. De cima para baixo ou para os lados? De cima para baixo, desse jeito. Bem. Doutor, enquanto você vai mostrando aí para o pessoal de casa, eu vou aproveitar para te fazer algumas perguntas, tá? Claro. Existe alguma dica para que a gente compre e adquira uma escova? Tem alguma coisa que a gente tem que notar na escova, de preferência? Claro. Cerdas macias, arredondadas. O cabo tem que ser... Esse aqui não serve de base porque é só para mostrar mesmo. Claro. Um cabo pequeno. Quanto mais macia, melhor vai ser a escova. Certo, vamos lá. Então, e na parte de baixo também da mesma forma? Isso. De forma de varrer. De cima para baixo, vou ser bem breve aqui por dentro. A gente faz da mesma forma, varre. A mesma técnica. Isso. Aí só nesses aqui da frente, os dentistas chamam dos incisivos. A gente vem assim, ó, varre de dentro para fora. Em cima, do mesmo jeito. Criança chama a técnica de fones, mas eu falo a técnica da bolinha para facilitar. Vem escovando a bolinha. Aí fica a critério se vai ser os dentes de cima e de baixo de uma vez ou só um por vez. Aí vê quantas vezes ao dia, eis essa pergunta, quantas vezes ao dia que a gente deve fazer a escovação? 3 vezes ao dia é o certo. E uma vez o fio dental. Logo após as refeições? Assim, eu indico, quando acorda, tomar o café da manhã primeiro, para não mudar tanto o pH da boca, após o almoço e após o jantar. Antes de dormir é o certo, porque às vezes janta, belisca com a sobremesa, e antes de dormir. O fio dental também é mais indicado antes de dormir. Nada de palitinho de dente? Não, só para o churrasco. Só para o petisco, muito bem, doutora. Então é sempre a escovação e o fio dental, né? Isso. Certo, muito bem. Agora, vamos continuar nesse viés da escovação. É sobre a língua, doutora. Deve escovar a língua? Tem alguma técnica? Todas as vezes que escovar os dentes, deve escovar... É indicado. Todas as vezes. Esse manequim não tem a língua, mas é em forma de varredura mesmo. Não tem segredo. É importante. Evita o mau hálito também. Bacana, bacana. Tem pessoas que têm a língua fissurada, é como se fossem umas rachaduras. A sensibilidade é maior, principalmente se não escovar. Com comida ácida, um exemplo, um abacaxi. Falando em comida, doutora, você disse aí sobre o café. Eu vou te fazer a pergunta e você fala. Se for verdade, você explica o porquê. Se for mito também, a gente percebe, eu não tomo café porque o café escurece os dentes. Já deve ter pegado, ouvido essa pergunta. Isso é mito? Isso é verdade? O que você fala sobre isso? Depende. Sério? Se for só um cafezinho por dia, agora a pessoa geralmente é fumante que toma mais o café. Aí escurece, porém a culpa cai no café. É isso, verdade. Matou a charada aí, viu, doutora? Aí a culpa é do café. É do café. Mas o cigarro realmente ele escurece os dentes. Escurece, mancha. E tem outros malefícios também que traz, né? É para os pulmões, mas para os dentes é mais escurecer. Quando o paciente faz uma cirurgia de extração de dente, de implante, a chance do fracasso é bem grande. De acontecer, de ter pus lá na cirurgia, de perder o implante, é bem comum. Doutora, falamos sobre o mau hálito muito rapidamente. Eu queria adentrar um pouquinho mais sobre esse assunto. O que pode, ou o que é de fato, que provoca o mau hálito? O tártaro pode provocar o mau hálito. O que é o tártaro? O tártaro é como se fosse umas pedras que acumula, principalmente aqui, ó, nessa região. Fica tipo um cálculo, como se a saliva e a sujeira ficassem calcificado. Pode ter em outras regiões também,
e não fazer a limpeza, não tirar esse tártaro, pode causar a periodontite. O que é a periodontite? É problema que pessoas que têm problema no osso, que vai perdendo o osso, aí os dentes começam a ficar mole, e a tendência é o implante mesmo. Tá, você trouxe outros acessórios aí que acho que pode ser utilizado para a gente explicar. Eu adoro quando o convidado vem aqui e traz, sabe, esses modelos que o pessoal de casa consegue entender um pouco melhor. Vamos lá, o que você trouxe aí para mostrar para o pessoal de casa? Esse manequim aqui é da Cárie. Isso. Esse pontinho pequenininho tá no estágio inicial da Cárie. É sempre aí a Cárie? É sempre aí? Não. Aqui é na face oclusal. Aí tem a cárie por falta do fio dental, que é aqui dos lados, que está até no outro manequim que eu vou mostrar. É muito mais perigoso deixar de passar o fio dental, porque é cárie de um lado e de outro, chega no canal muito mais rápido, em cima desce aqui, ó. Agora do lado, não. E o que provoca a cárie em específico? Só não escovar? Não escovar. Tem pessoas que têm mais facilidade para ter cárie. As bactérias da boca, pessoas que têm diabetes, o sangue é mais doce, é muitas coisas envolvidas. Nesse ponto aqui, não dói, porque é só no esmalte. Agora aqui, o dente é dividido em 3 partes, né? É o esmalte, a dentina e a polpa, que é o nervo do dente. Então vamos explicar devagarzinho para o pessoal de casa entender. Então são as 3 partes. A primeira, essa branca. É o esmalte. A segunda é a dentina. A terceira é a polpa. Tá até arriscado, que a gente vai explicar pro paciente, sim, claro, pega a caneta. Aí já a cárie, é a cárie no caso, tá? Aqui, ó, no esmalte, aí já chegou na dentina aqui, que é quando o paciente começa a sentir dor. E aqui já chegou no nervo, que é só o tratamento de canal mesmo. Muito bem, por isso que é importante, desde o princípio, a escovação, os cuidados, né, doutora? Sim. Porque quando chega na fase de fazer o tratamento de canal é muito dolorido. Aí é paciente ligar no feriado, pro dentista, no sábado, que a dor não tem hora. E crianças também tem cárie, doutora? Tem cárie. Por isso que é importante, né, que a gente comece essa educação, né, com os cuidados com o nosso dente, educação dentária, na verdade, a higiene, tudo, desde cedo. Desde que começa a aparecer, já é legal a mãe pegar uma gaze molhada, que seja um paninho, uma fralda e ir limpando os dentinhos. Por quê? É bem menor do que um dente de adulto, então a cárie espalha mais rápido. Tem a cárie de mamadeira também, que as crianças ficam com o dente todo pretinho. Aí é só para um odontopediatra mesmo, especialista nesse caso. Muito bem, e a sua especialidade? Eu sou clínico geral e atendo na área de prótese também. Eu faço de tudo um pouco, canal. Eu atendo criança se a criança deixar, que eu não gosto de obrigar, não. Certinho. Olha, e o seu telefone ficou aí na tela. Eu vou pedir para a produção colocar mais uma vez o contato da doutora. Aí na tela o pessoal de casa pode mandar aí um WhatsApp, falar que viu aqui no nosso programa, né? Que tem certeza que vai atender você com o maior carinho do mundo. E tem novidade também, todo mundo que passa aqui no programa, o sucesso chega, né? Tudo acontece. E agora está no novo desafio. Claro, consultório próprio. Os pacientes que for lá era segredo, mas eu vou contar aqui. Sim. Na cadeira faz massagem enquanto é atendido. Olha, que bacana. Melhor conforto. Eu tô falando que a tecnologia está sempre a favor da odonto e isso é muito bom. Então eu convido o pessoal de casa para conhecer aí o seu consultório. Isso, fica no bairro Guanabara, Avenida Ermelinda Artiaga de Souza, número 29. É em frente à panificadora Vovó Neném, todo mundo conhece. Quem mora lá? Muito bem, em frente à Vovó Neném. Repete mais uma vez, o seu arroba você ainda não deixou, o seu Instagram? Implantar e Consultório Odontológico. Implantar e Consultório Odontológico, doutora Giovana vai atender vocês. Doutor, muito obrigado pela participação. Foi um prazer imenso. E vai voltar mais vezes, que já está à vontade aqui. Tá bom? Sucesso para você no seu Muito obrigada, obrigado por abrir seu espaço para mim, o pessoal de casa que está me assistindo, que tenha uma boa noite, uma boa semana. E é isso. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais um tema, mais um convidado aqui no Mais Saúde.
Muito bem, estamos de volta aqui com Mais Saúde na telinha da NTV. O nosso programa de hoje está recheado de convidados, de assunto importante, mas é um assunto mais importante do que o outro. Então eu quero convidar você de casa a estar participando com a gente. Mande aí a sua pergunta, daqui a pouquinho os nossos convidados vão responder aí para vocês, tá bom? Nesse bloco então eu tenho o prazer de receber ele, toda vez que ele participa aqui do nosso programa, a nossa audiência vai lá em cima. Prazer recebê-lo, Dr. Walter Morato, que é urologista. Doutor, prazer revê-lo, meu amigo. Um prazer todo meu, desde satisfação enorme voltar ao programa, voltar à NTV. Obrigado pelas palavras e espero mais uma vez corresponder às expectativas de todos que ligam para poder nos assistir. Muito bem. Urologista, meu amigo, você que está acompanhando o programa, não deixe de você tirar a sua dúvida, é muito importante. Aqui você sabe o nosso bordão, o nosso lema, aproveita que a consulta é grátis. Dr. Walter Morato, Abril Lilás é o mês voltado para a conscientização do câncer de testículo, é isso mesmo? Exatamente. Hoje em dia a gente tem nas diversas especialidades essas campanhas, esses lembretes em torno das doenças mais importantes de cada especialidade. A gente tem o Novembro Azul na urologia e também tem o Abril Lilás, que reforça e lembra da questão associada ao câncer de testículo. O câncer de testículo que não é tão comum como o câncer de próstata, por exemplo, mas ele é importante no sentido de que afeta uma população mais jovem e geralmente a gente não tem tanta tendência de suspeitar de tumores na população mais jovem. E além disso pode deixar sequelas como questões relacionadas à fertilidade, a produção hormonal, etc. Então, por isso é importante a gente bater nessa tecla da conscientização acerca da existência e de como essa doença se comporta no nosso organismo. Então, vamos lá, quais são os sinais, como que a gente pode diagnosticar, se tem o autotoque, se nós mesmos conseguimos diagnosticar, perceber? Bom, o mais importante da questão é o autoconhecimento, né? Se conhecer o seu próprio corpo. Então, não existe ainda um estudo determinando de quanto em quanto tempo o paciente deve fazer um autoexame de testículo, enfim. Mas é muito importante que, vez por outra, a pessoa, o homem, ele se toque, ele verifique como está os seus testículos dentro da bolsa escrotal, dentro do saco escrotal. Então, um toque bimanual, né, a colocação do testículo entre os dedos, permite se verificar a questão do aparecimento de nódulos, que são os principais sintomas relacionados a um tumor de testículo. Geralmente, esses nódulos são indolores. Então, às vezes, a gente pega no consultório pacientes que começaram a verificar esses nódulos há 2, 3 meses atrás e eles se iniciaram indolores e o paciente foi deixando. À medida que eles vão crescendo, eles tendem a se tornar dolorosos. E à medida que eles vão crescendo, obviamente, a doença vai ficando mais avançada. Portanto, corre o risco de um prognóstico pior nesse momento. Além disso, a gente pode ter também aumento do volume testicular, a gente tem essa facilidade de comparação dos testículos e outros sintomas muito inespecíficos. Às vezes... Doutor, só te interrompendo, falando do testículo em específico, isso acontece sempre nos dois, em um só? Como é que funciona? A maioria dos testículos, dos cânceres de testículo, eles são unilaterais. A gente tem mais ou menos em torno de 2 a 5% de pacientes que têm tumores de testículo dos dois lados. Sejam esses tumores sincrônicos, ou seja, aqueles que acontecem ao mesmo tempo, ou metacrônicos, aqueles que acontecem em tempos diferentes. Por exemplo, a gente fez o tratamento de um tumor de um lado e tempos depois o tumor surgiu do outro lado. E isso é um fator de risco importante para o desenvolvimento do câncer de testículo, ou seja, o paciente que teve o câncer de testículo de um lado, ele tem mais chance de ter do outro. Tá, e como que é feito esse tratamento? É feito realmente a retirada? Tem o tratamento? Bom, uma coisa importante é a gente diferenciar os nódulos que estão no testículo em si,
dos nódulos que estão ao redor do testículo. Existe uma crista, uma estrutura ao redor do testículo que se chama epidídimo, que ela também pode ser fonte de alguns nódulos. E geralmente os nódulos que estão fora do testículo, eles são benignos. Então a primeira coisa é a gente tirar um pouco a questão dessa ansiedade. A maioria dos nódulos que a gente palpa na região testicular, eles são benignos. Eles não estão na carne, dentro do testículo. Agora, os nódulos que estão dentro do testículo, eles têm que ser considerados malignos até que se prove o contrário. A partir do momento que a gente teve o diagnóstico do tumor de testículo, a gente vai confirmar, obviamente, né, seja através de ultrassom, que é o mais utilizado, ou através de uma ressonância dos testículos. Mas no exame físico, geralmente, a gente já tem essa noção. Diagnosticado, a gente precisa coletar alguns exames de sangue que vão ser importantes para o segmento do paciente. Existem alguns marcadores no sangue que vão determinar se o tratamento está correndo de maneira correta, se está acontecendo de maneira correta. E aí, via de regra, a gente tem que fazer uma orquiectomia, que é a retirada do testículo. A retirada desse testículo ela tem que ser pela região inguinal, ela não pode ser através do saco escrotal. Tirar o testículo através do saco escrotal significa violar o tumor. Então, isso é uma questão importantíssima. Se às vezes o paciente vai ser tratado, ele precisa perguntar isso ao urologista, porque às vezes é um médico que não tem tanta experiência, enfim. O tumor, o saco escrotal não pode ser violado. O testículo tem que ser tirado pela região inguinal. E a partir do momento que a gente faz a orquiectomia, obviamente, se o paciente desejar, a gente já pode colocar uma prótese de testículo. Existem próteses de silicone que simulam muito bem o testículo na bolsa. Só por questão de estética? Só por questão de estética. Tem paciente que não faz a mínima questão disso. A retirada de um ou de dois interfere em alguma coisa? Se a gente retirar os dois, a gente tem que fazer uma reposição hormonal para sempre. E a questão da fertilidade, ela fica prejudicada. Não tem condição, porque o paciente não vai mais produzir espermatozoide. Quando é retirado apenas um, ainda tem aí a gente tem uma vida praticamente normal. Os testículos, eles são como os rins, enfim, eles são bicariantes. Ele exerce a função do outro tranquilamente. Então, geralmente, a gente não tem nem fazer reposição e o paciente também não tem muito problema com relação à questão da fertilidade, não. Muito bem. Doutor, eu vou abrir um pouquinho mais o leque da nossa conversa e aproveitar a sua presença aqui, que é sempre muito benéfica, engrandecedora para todo mundo que acompanha o programa. A partir de que idade, a gente sabe que todo mundo que a gente traz aqui no programa, quando se fala, quem mais procura, o homem, a mulher, seja em qualquer questão, a mulher sempre está na frente do homem no quesito de procurar um tratamento, dos cuidados com a saúde. Mas o urologista, no caso específico, é o homem mesmo. A partir de que idade que devemos procurar o urologista, ou como o brasileiro mesmo, o ser humano, só quando está ali mesmo apertado, quando está sentindo alguma dor ou está com algo estranho que vai procurar? Bom, primeiramente a gente tem que deixar claro que o urologista é um médico que trata de homens e mulheres. A gente é responsável pelo trato urinário dos homens e das mulheres e pela questão genital, pelo trato genital dos homens. Então, eu acho que é importante a gente ter uma consulta durante a fase pediátrica. É importante a gente verificar a questão de fimose, questão se os testículos estão na bolsa. Então, ao final do primeiro ano, mesmo se o pediatra às vezes não encontrou nada, leve o filho no urologista para dar uma olhadinha no órgão genital, na questão do desenvolvimento. Geralmente, com 5 anos, eu peço para fazer uma outra consulta para ver se a questão da fimose se resolveu. E também no início da puberdade. Porque nessa fase a gente tem que verificar os marcos de desenvolvimento sexual. Né? Crescimento de pelos pubianos, aumento do volume testicular, aumento do comprimento peniano e etc. A partir daí, né, durante a adolescência, geralmente é uma fase mais tranquila, mas é importante que o homem não tenha essa periodicidade definida por estudos, mas eu acho que de ano em ano o homem precisa ir ao urologista para dar uma olhada. Anualmente. E a partir dos 45 anos, naqueles pacientes principalmente com história familiar positiva para câncer de próstata, pacientes negros, esses devem ir obrigatoriamente, entre aspas, para a gente poder fazer os exames anual
e evitar problemas que podem gerar grandes comorbidades, grande sofrimento para os pacientes. Bom, essa é a palavra. A nossa última pergunta aqui para o nosso convidado: evitar. Prevenção. Tem como alguma dica? Bom, eu acho que a questão da prevenção no âmbito da saúde passa por pontos em comum com todas as especialidades, né? A gente precisa ter uma alimentação balanceada, a gente precisa fazer atividades físicas, bons hábitos, né? Evitar o alcoolismo, evitar não fumar de maneira nenhuma, evitar o tabagismo e fazer exames preventivos. Dentro da cardiologia, dentro da urologia, dentro da ginecologia. Hoje, como eu digo sempre aqui, a medicina ela é cada vez mais voltada para a prevenção do que para a cura, né? Do que para os quadros que requerem cirurgias, que requerem medicações que podem levar a efeitos colaterais. A gente precisa prevenir. Muito bem, a sua mensagem final para o nosso, hoje específico para os homens, o nosso telespectador, que se cuide, que vá ao urologista. Exatamente, e sobre a questão do testículo, mais do que nunca, que se conheça, que veja como está a consistência, o tamanho dos testículos, e ao menor sinal de algum tipo de alteração, vá ao urologista. Tire suas dúvidas, mesmo que sejam dúvidas consideradas banais, é super importante. Às vezes uma dúvida que você está considerando que é banal pode ser a chave de um tratamento, pode ser a chave da sua saúde no futuro. Muito bem, Dr. Walter. Nosso bate-papo com o doutor é sempre muito bom, a gente podia prolongar aqui, gostaria já de falar com a produção, depois marcar para a gente falar sobre fimose, né, doutor? A gente já falou sobre câncer, sobre mais um assunto importante hoje. Aonde que o doutor Walter Morato atende, como que te encontra? Bom, eu atendo no Hospital Nossa Senhora de Fátima todos os dias da semana. E meu Instagram é @WalterMorato, tem muito conteúdo legal de urologia. Sou muito acessível para poder responder as perguntas das pessoas, dos meus pacientes, dos meus ainda não pacientes. Então, estou sempre à disposição de todo mundo. Sempre a favor da saúde e da medicina, né, doutor? Sem dúvida. Isso é importante. Está no juramento, está no sangue, está na alma, né, doutor? Exatamente. É a essência da medicina. A gente precisa ter empatia, né? Estar com nossos pacientes e sentir o que eles sentem. Porque a partir disso a gente consegue nos empenhar melhor na resolução dos problemas de todo mundo. Muito bem, até salvar vidas. Doutor, muito obrigado mais uma vez, é sempre um prazer gigante receber aqui o doutor, e já está feito o convite, breve a produção deve entrar em contato com o doutor para que você volte aqui no programa. Vamos falar sobre isso, sim. Tá bom? É isso. Você de casa não sai daí não, porque a gente vai falar de hipnose no próximo bloco. O programa de hoje está sensacional. Não sai daí não, Mais Saúde volta já já. Estamos de volta com Mais Saúde através da NTV no canal 8.1 Digital, sempre contando com a sua participação. Vamos falar de qualidade de vida, sempre em pauta, sempre em alta aqui no nosso programa. Bom, no nosso último bloco, como havia anunciado e prometido para vocês, estamos recebendo, acredito pela primeira vez, pelo menos aqui com a minha participação, o hipnólogo Givago Correia e Souza. Seja bem-vindo aqui ao Mais Saúde, prazer conhecê-lo. Muito obrigado, David. Boa noite a você, boa noite a todos. É um prazer estar aqui e poder demonstrar e passar mais informação sobre a hipnose, que ainda existe muitos mitos sobre ela no Brasil, e é uma técnica maravilhosa na parte clínica. Ô Givago, se não me engano, mas está super tendência, né, hipnose. A gente percebe, principalmente nós que temos acesso diariamente com as redes sociais, e a gente vê de blogueiro, de influencer, partindo para essa alternativa, né? Pode-se dizer até na parte da medicina, da saúde, cada vez mais a hipnose está contribuindo mais com a nossa qualidade de vida. As mídias sociais ajudaram bastante a difundir ela, da forma clínica, a importância e como ela auxilia na saúde mental. Ela é um processo terapêutico que é bem mais rápido e bem mais profundo do que outras terapias. A hipnose, ela é um processo natural da nossa mente, a gente passa por ela diversas vezes durante o dia e é caracterizado pelo estado de concentração e foco. Um exemplo é quando você está assistindo a um filme, você se perde nas emoções, você
percebe tudo que acontece à sua volta, mas você está tão concentrado nele que tudo à volta passa a ser indistinguível, de certa forma. Ou ao contrário, né, Givago? Muita gente às vezes está ali, por exemplo, que o Givago está trazendo aqui de um filme, mas muita gente, pessoa está ali vendo um filme, mas está totalmente desligado, né? Isso. Você está tão concentrado em outra coisa que você assiste o filme todo e não se lembra de nada dele. Um outro exemplo também, a gente dirigindo, voltando para casa, a gente se perde nos pensamentos, a gente se concentra tanto neles, quando percebe que chegou em casa e você nem se lembra do caminho. Você passou por um estado de transe também hipnótico, que a hipnose ela é um estado alterado de consciência. Então a gente pratica a hipnose muitas das vezes sem perceber, né? Isso. E o que mais que a hipnose pode contribuir na nossa qualidade de vida? Aí, quando a gente está nesse estado hipnótico, a gente tem maior acesso ao nosso inconsciente e maior controle sobre nossas emoções. E com isso, a gente consegue trabalhar memórias que possam estar reprimidas no inconsciente e ressignificar elas, tratando diversos transtornos, ansiedade, depressão, traumas. Isso. A gente vê muito, pode-se dizer, técnica da hipnose, uma técnica. Isso. Na ajuda com traumas, né? Traumas da infância, da nossa história, né? A partir de que idade, se existe uma idade específica que pode passar pela hipnose? A hipnose, a partir do momento que a criança tem a compreensão da fala, ela já pode passar pelo processo de hipnose. A hipnose ela pode ser feita desde a infância até a vida adulta, até o idoso, e não tem contraindicações. Mas para cada pessoa, existe a técnica específica para levar ela ao estado hipnótico. Por exemplo, uma grávida. Existe a técnica hipnótica própria para ela. Que bacana. Ela não pode ser feita com técnicas de indução rápida, por exemplo. Tem que ser uma técnica de relaxamento, de aprofundamento. Igualmente, pessoas cardíacas, grávidas, elas precisam dessa técnica mais leve, vamos dizer. Hoje existe a hipnose clínica e a hipnose de entretenimento, onde a gente vê muito em palcos, shows, aquela hipnose rápida. Isso. A pessoa que a gente vê muito. Tipo da cebola, né? O da cebola é super em alto. Quando vai falar de hipnose, todo mundo lembra. Você vai comer uma cebola sem sentir o gosto da cebola, né? Isso já é da forma mais de teatro mesmo, né? Isso, é entretenimento, mas realmente é possível. Porque tudo que a mente acredita se torna real. Por exemplo, se você acredita que uma borboleta seja um dragão, a sua mente vai transformar aquela borboleta em um dragão. É o princípio das fobias. É um trauma que a pessoa viveu na infância, uma visão distorcida daquele momento, a mente interpretou daquela forma e transformou ela em um monstro. Estão trazendo para ela diversos transtornos futuros. A fobia, ela não necessariamente é só o medo, ela traz diversos outros Por exemplo, o meu depoimento aqui, eu morro e tenho medo, muito medo, acho que é o único medo que eu tenho mesmo de verdade, é de altura. Rodas gigantes, até escada rolante de shopping, e eu costumo brincar bastante, falar, Deus me fez pequenininho, porque eu acho que se eu fosse alto eu ia ter medo de mim mesmo. E também contribui para isso, é um trauma. Sim. A nossa mente, ela funciona da seguinte forma. A gente nasce com ela uma folha em branco. À medida que a gente vai vivenciando experiências positivas e negativas, ela vai registrando. Posteriormente, quando a gente tiver uma previsão futura de um acontecimento, a nossa mente vai buscar lá no registro dela. Isso vai ser bom ou ruim? Quando acontece um trauma, fica registrado que aquela ocasião vai acontecer algo ruim. Por exemplo, o seu medo de altura, uma coisa que pode ter acontecido. Você, quando criança, estava em um lugar alto, sofreu uma carga emocional negativa pesada e a sua mente gravou aquela informação. Toda vez que você chegar em um local que seja alto, é real isso. A sua mente vai trazer aquela informação e ativar todos aqueles gatilhos. Suor, tremedeira, o coração acelerado. É exatamente isso, Givago, que acontece. Eu ir numa escada rolante, as mãos já começam, a sudorese já começa, e aí tem que fazer...
É um tratamento, são várias sessões, é apenas uma sessão, consegue libertar esse trauma? Depende muito da profundidade do trauma, de como há quanto tempo, quão grave esse trauma já tenha sido afetado. Mas a hipnose ela consegue tratar de 3 a 12 sessões a 90% de todos os transtornos. Que bacana. Então conta aqui pro pessoal de casa que tem certeza que começou a ficar antenado e super curioso, como todo ser humano. Como é que chega lá o paciente, chega lá no seu consultório, no seu espaço, chega lá, você faz um diagnóstico ou vai precisamente naquele trauma, naquele assunto? Na nossa primeira sessão, a gente conversa com o paciente, faz uma anamnese, conhece toda a história dele e durante a própria anamnese a gente vai vendo os pontos que surgiram. São os pontos iniciais onde a gente vai começar a trabalhar. Por exemplo, a gente vai usar o exemplo da altura. A gente percebeu que lá na infância ele estava viajando e estava em cima de uma escada e sofreu um susto muito grande. A gente vai ver o que aconteceu, quais foram os reflexos disso. Aí, durante as sessões, a gente vai vendo como é o progresso dele. Na primeira sessão mesmo, a gente já começa a mostrar como é a hipnose, como é o processo. A partir da segunda, a gente já entra na hipnose mesmo, que leva a colocar a pessoa no estado de transe. No estado de transe, a gente faz uma regressão hipnótica para aquele momento e faz uma dessensibilização e ressignificação daquele momento. Então, se ela via aquele momento como assustador, causava diversos gatilhos... A fobia, né? Isso. A gente vai lá e ressignifica ela, muda a visão que ela tinha daquele momento. Com isso, quando ela voltar naquele ou qualquer local que lembre aquele, não vai acontecer os mesmos gatilhos. E a gente vai fazendo acompanhamento para ver se existem gatilhos reflexos. Ou seja, outras ocasiões que também geraram um reforço para aquele trauma inicial. Então, é muito importante isso, essa primeira consulta, esse bate-papo. É importante a gente sempre procurar os melhores profissionais, é por isso que o programa Mais Saúde, a gente traz sempre os melhores, quem é capacitado, quem é qualificado, para que a gente possa realmente sentir à vontade, sentir em casa, porque muitas das vezes eu acredito que as pessoas chegam lá com um trauma e às vezes nem é aquele. Você consegue diagnosticar um outro trauma, um princípio, né, outro viés, como você estava falando. Um bom exemplo foi um paciente que eu tive há alguns anos. Ele chegou para mim com a fala que ele tinha uma ansiedade social. Então, sempre que ele estava em público, ele sentia aquela ansiedade, vontade de fugir, mas durante o processo a gente foi analisar que era outra causa completamente diferente e que tinha a ansiedade social como reflexo dela. Muito bem. Isso. Bom, toda pessoa pode ser hipnotizada? Sim. Desde que ela tenha compreensão da fala, ela pode ser hipnotizada para a forma clínica. Mas entrar no estado de transe, todas as pessoas podem ser. Algumas em estado mais leve, outras mais profundo, algumas bem mais rápido, outra mais demorada. Por isso que existe a técnica específica para cada tipo de pessoa. E isso na primeira sessão a gente vai analisar e identificar qual é a sensibilidade sugestiva daquela pessoa. Muito bem, vamos lá. Aqui o Gustavo está mandando aqui para a gente a pergunta para o Givago. Término de relacionamento. A hipnose pode contribuir? Deve ser para o trauma, algum trauma, né? O sofrimento. Isso, mas até mesmo o fim de relacionamento, ele é uma forma de luto que também deve ser vivido. Todo luto deve ser vivido. Mas a partir do momento que aquele fim de relacionamento traz outras causas, uma tristeza profunda, uma ansiedade, uma insegurança, então ele tem um trauma antes desse relacionamento. Por que ele está desse jeito? Por que ele está deprimido dessa forma? É por causa da pessoa? É por causa de um trauma anterior vivido? Muito bem. Bom, falando de emoção, de relacionamento e profissionalmente, a hipnose pode contribuir também? Profissionalmente, claro que a gente já compactua com financeiramente.
Pode sim. A hipnose, hoje, ela pode ser usada em diversas áreas, não somente na saúde mental. Até um exemplo que eu vou citar foi que a gente teve a nossa entrevista com a doutora, dentista, desculpa, eu esqueci o nome dela. Existe aí a anestesia hipnótica, que doutora Giovana, né? Doutora Giovana. Pode ser usada no consultório a anestesia hipnótica, que auxilia, né, o trabalho dela. No esporte, ele é muito usado também, porque a nossa mente ela tem diversos bloqueios e crenças limitantes. Quando a gente quebra esses bloqueios, a gente pode alavancar em diversas áreas, financeiramente, esportivamente, em diversas outras. Bacana demais. Givago, que bate-papo legal. Gostaria de também falar pro pessoal já remarcar a sua volta aqui no programa. E hoje a gente ia usar até uma pessoa aqui em específico para a gente praticar a hipnose, mas o nosso tempo é muito curto, então espero que da próxima vez a gente consiga, tá? Gostaria de te agradecer mais uma vez pelo espaço e já faço compromisso de eu ir lá visitar e cuidar desse medo meu de altura através da hipnose. Não, sim, eu te aguardo. Aonde? Qual @, endereço? Fique à vontade. Sim. O meu consultório é na Rua Ana de Souza, 241, no bairro Lagoinha. Eu atendo de hora marcada pelo WhatsApp 99... Vamos lá, pode repetir aí. 99885351. Facinho. Vou repetir aqui então, 998, é isso? 9988-5351. Facinho. Nas redes sociais é mais fácil ainda. Isso, é o Givago _hipnólogo. Givago _hipnólogo. Queria acrescentar só um ponto, que eu atendo em horários diferenciados, que é o período noturno e aos finais de semana, que auxilia muito as pessoas que trabalham durante o dia, não tem um horário comercial. Muito bem. Bom, o pessoal de casa pode ligar aqui na emissora que a gente repassa o contato também do Givago. Segura aí, gostaria de te agradecer e desejar todo o sucesso do mundo para você e até a volta. Muito obrigado. Queria agradecer você, a todos que abriram desse espaço, para poder falar mais sobre a hipnose e mostrar que ela é uma ferramenta ótima para tratar os traumas emocionais e não só shows. Contribuir com a nossa qualidade de vida. O nosso muito obrigado a você de casa pelo carinho, pela sua participação. O Mais Saúde volta na próxima semana, a gente se encontra. Até lá.